E nessa noite, eu gostaria de continuar compartilhando esse mês. Nós vamos falar sobre relacionamentos e comecei falando sobre amigos no reino. Vou falar sobre namoro, falar sobre casamento, mas esse mês nós vamos dar prioridade nesse tema. E para quem gosta de série, então é uma série. Não da Netflix, mas da Aliança Jovem. E falei sobre amigos que te levam para Jesus. Usei aquele texto dos 4 amigos que pegaram aquele paralítico, desceram no meio da igreja enquanto Jesus estava pregando. E falei sobre sermos amigos que levam outros amigos a conhecerem a Cristo. Amém? Amém? E nessa noite eu vou continuar falando sobre o poder da amizade. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado, e nós queremos te pedir obrigado porque o Senhor falou já aqui na adoração, o Senhor nos advertiu a subir de nível na adoração, na expressão de adoração, e eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Enquanto a pastora estava falando aqui sobre aqueles que torcem para o time, eu olhei para alguns flamenguistas. É a mesma coisa que ir no Maracanã e ver alguns flamenguistas quando joga Vasco e Flamengo. E eu estava falando com o Igor ontem, isso, na academia, falando, Igor, a torcida do Flamengo no Maracanã é uma torcida boa, mas a maioria dos que vão são os nordestinos, a galera do sul, então tem muito turista dentro do Maracanã. Mas a pequena torcida do Vasco cala a torcida do Flamengo dentro do Maracanã. Olha a cara do João aqui. Eu nunca vi tanta paixão. Olha, eu sei que a torcida do Flamengo é uma das maiores. A primeira é a do São Paulo, amém? Mas eu sei que é uma das maiores do Brasil pelo fato de o Brasil ser muito grande. Mas eu assisti um jogo do ano passado, Vasco e Flamengo, e eu quase apanhei. Eu estava na torcida mista e o Coutinho estava voltando depois de todo aquele marketing, né? E ele fez o gol de empate e eu comemorei no meio da torcida mista. Eu comemorei porque eu não sou vascaíno, eu não sou flamenguista, mas porque é um jogador de futebol e tal, voltou para o Brasil e eu comemorei. Uma mulher olhou para mim, flamenguista, tu é o quê aqui dentro? Eu falei, eu não sou nada. Eu estou aqui de gaiato. Ela queria me bater. Ela era flamenguista de verdade. O que eu quero dizer isso? A Bíblia fala sobre expressão de adoração. E eu falo isso aqui direto. O levantar das tuas mãos, a tua voz, é uma expressão de adoração. A pastora Vanderlene falou sobre isso. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz em Provérbios 17, versículo 17. Abre aí para mim. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Como eu falei aqui, eu falei sobre vários amigos. Semana passada falei sobre expressões de amizade que a Bíblia relata, e a Bíblia, por longos textos, você vai lembrar da história de Davi e Jonathan, você vai lembrar da Ruth e Noemi, você vai lembrar da história de Jesus e os seus discípulos. A palavra do Senhor diz em João 15:15, Jesus chegou para os discípulos e disse, eu não vos chamo mais de servos, agora eu vos chamo de amigos. Então a Bíblia, ela relata sobre essa amizade. Olha aqui para mim, eu falei semana passada, quando a igreja, um dia, Jesus está dando uma advertência para os discípulos, e ele manda os discípulos ir embora. Pedro, no meio da multidão, diz, para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Muitas pessoas estão falando aí quem eu sou. Jesus não estava em crise de identidade, irmão. Mas ele começa a perguntar para os discípulos: quem dizem que eu sou? O que estão falando ao meu respeito? Pedro, no meio da multidão, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: sobre esta resposta, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então Deus ali estabelece a igreja através da vida de Pedro. E a palavra igreja, quase todos nós sabemos no original, é eclesia, aqueles que são chamados para fora. A igreja é o único lugar que existe, não para você que está aqui sentado, mas para aqueles que estão lá fora. E no meio da caminhada, Deus ele vai nos entregando amigos. E eu vou continuar falando sobre algumas características de amigos. E a minha pergunta hoje aqui é: qual você é entre esses? Terça-feira eu estava em uma reunião. O Theo me liga desesperado. O Theo é o líder do Estejo, meu discípulo, quem não conhece. Ele chegou de Paragominas, veio morar aqui, disse que Deus falou com ele para vir embora para Imperatriz. E veio, e chegou aqui, eu recebi, falei: vamos lá. Ficou na minha casa uns dias, e vamos lá, é aqui, se Deus falou, vamos cumprir. E ele foi se achegando, e foi se envolvendo, e foi se tornando amigo, né? E terça-feira ele me ligou, ele já tinha me falado no domingo para me orar, porque ele tinha tido uma doença quando ele tinha 15 anos, chamado púrpura. Eu nem sabia que doença era essa. E ele estava com medo, porque voltou alguns sintomas, e na terça-feira ele fez exame, e eu estava numa reunião na Secretaria de Segurança Pública, e eu estava lá em uma reunião, e chegou lá, ele me viu, e ele disse: vou fazer o exame. E eu falei: na hora que ver o resultado, manda para mim. Até parece que eu sou médico, né? Mas eu falei: manda para mim. E quando ele já me ligou na segunda vez, já foi: pastor, eu vou ficar internado. Aí eu: misericórdia. E eu vi quão grande é o poder de uma amizade. Quando eu saí da secretaria e fui para a Unimed, ele já tinha 3, 4 amigos ali. E eu fiquei admirado, porque ele tem um discípulo que se tornou muito amigo dele, eu acredito que é mais amigo do que discípulo, que é o Samuel. E quando eu cheguei lá, o Samuel já estava lá. O Samuel é dentista, deixou a clínica e correu para o hospital. E ele começou a se desesperar, porque alguém precisava assinar a pessoa que ia ficar internado com ele. Porque o nível de doença dele é silenciosa, autoimune, então ele não pode ficar sem ninguém. E quando eu olhei para o Samuel falou assim: não, pastor, eu vou ficar aqui quanto tempo for preciso. Então eu comecei a lembrar que a igreja é um lugar de amigos. Eu sei que muitas vezes nós somos frustrados, decepcionados, mas a igreja é um lugar de amigos. Diga, um lugar de amigos. A minha pergunta é: qual amigo você tem sido? Então, o primeiro estilo de amigo que eu quero falar é o amigo para os mais antigos. Eu acho que é assim que fala, né? Azougue. Alguém conhece azougue aqui? Cadê essa geração nova? Não conhece? Quem conhece? Imã. Quem conhece imã? Quem conhece imã? Azougue é a mesma coisa. Aquele amigo que não desgruda de você.
Eu não estou falando de dependência emocional aqui. Eu não estou fazendo daquela pessoa que usa da sua amizade para manipular a situação. Mas aquele amigo que ele é tão grudento que parece que ele não larga de você. Sabe? É desses amigos que o Senhor quer nos dar. O Theo, quando ele chegou aqui, ele foi usado para me tratar, pastora Vanderlene. Porque ele é cheio de grosso. Ele abraça. E aí eu dizia para ele assim, não, me larga. Eu não gosto desses grossos não, Theo. Falei para a mãe dele ontem. Eu estava dirigindo Imperatriz. Aí ele dizia, vira à esquerda. E eu, tu quer me ensinar a andar aqui? Um dia eu fui atravessar a rua aqui da sede. Ele... Aí eu, menino, deixa eu passar, eu conheço essa rua. Tipo, porque é o jeito dele, ele é carinhoso, ele é grudento, ele é aquele cara que quer cuidar da gente, né? Aquela pessoa, estilo o pastor Raimundo Nonato. Pastor Raimundo Nonato, duas coisas que me marcam nele, e você vai ver em qualquer lugar num casamento, quando ele vai, quando ele entra, eu já fico olhando para o pastor Nonato, ele vai fazer duas coisas, ou aqui ou num casamento. Ele vai arrumar o terno do noivo, porque ele acha que está torto, e ele vai tirar a chave do bolso e dizer, meu filho, guarda essa chave, que todo mundo sabe que tu tem carro. Porque ele sabe que é deselegante, né? Você subir num púlpito com aquele bolo de chave aqui. Então esse é um estilo que Deus quer nos entregar, esse estilo de amigos. E Deus quer derramar sobre você. Ah, mas eu não gosto muito de grosso. Eu tive que ser tratado, irmão. Mas sabe de uma coisa? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Qual é o tipo de amigo você é? Qual amigo você tem sido? Se eu te fazer uma pergunta agora, qual é o amigo que você pode ligar para ele na madrugada? Que ele vai atender na hora que você ligar? Qual, irmãos? Você tem esse amigo? Ou você é esse amigo? O Samuel é esse amigo. Todas as vezes que alguém, eu acho, liga para o Samuel na madrugada, o Samuel está com o telefone. Eu menino, tu não dorme não. Fala, pastorzão, estou aqui pronto. Aí eu, tu não dorme não, Samuel. Fulano de tal morreu. Tô aqui, pastor. Fulano de tal está doente. Ele já se posiciona. O amigo parceiro. O Samuel é um amigo parceiro, um discípulo parceiro. E eu não estou falando daquela amizade que pode te promover, ou ele pode te dar algo. Vivemos na era de relacionamentos frágeis, vivemos na era de relacionamentos plastificados, estamos na era, sabe, na geração do network. Eu já falei isso há 5, 6 anos atrás. A geração sabemos que a propaganda, a mídia, os coaches, os treinadores de líderes usam muito essa expressão, o network, ou quem é o teu network, se junte a pessoas que podem te elevar de nível e tal, mas eu não estou falando desse relacionamento que as pessoas te darão algo e você pode te promover a algo, por isso você se entrega a esse relacionamento, porque é dando que se recebe. Eu estou falando de um parceiro, aquele amigo parceiro que está com você e é fiel a você, não apenas na alegria, mas quando o problema chega e é fácil de resolver. Aquele que ora com você, aquele que te levanta, aquele que diz assim, bora, não desiste não, vai dar certo, vai resolver, vai acontecer. Eu falei sobre pessoas que se isolam. Vivemos numa geração, dentro da igreja,
né? Até já fizeram figurinha minha. Da geração TDAH. A geração que é diagnosticada pelo GPT. Não, pastor, eu descobri que eu tenho TDAH. Quem foi o médico que te deu o diagnóstico? O GPT. O Google. Eu sou ruim de relacionamento. Ah, pastor, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Amigo parceiro. A Bíblia diz que Davi e Jonatas eram tão parceiros, e eu falei isso aqui semana passada. 1 Samuel 18, versículo 3 a 4, a Bíblia diz que Jonatas fez um pacto de amizade com Davi, porque o amava como a si mesmo. Sabe, aqui muitas pessoas usam esse texto, e eu falei semana passada, tem muita igreja, tem muita gente usando esse texto, e eu vi um pastor semana passada falando isso. Olha, o primeiro caso de homossexualismo foi entre Davi e Jonathan. Diga, mentira! Heresia! Heresia! Para aquela meninazinha que tem um vídeo dela, é heresia. É mentira. A Bíblia está falando aqui de um relacionamento. E eu fui ver uma palavra de um pastor e eu nem olhei. Teologicamente, no grego, não, eu não preciso, porque eu sei que é uma mentira. A Bíblia diz que era uma amizade de parceria, de um amigo mais chegado que um irmão, sabe? Tenha cuidado para que alguém não comece a usar esse texto para te induzir a viver uma vida fora dos propósitos do Senhor. Diga assim, um amigo parceiro. Diga, um amigo parceiro. Eu tenho esse amigo, Gil, para quem não conhece. Temos mais de 25 anos de amizade. O Gil hoje mora nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro sonoplasta dessa igreja aqui. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E todas as vezes que eu vou ou que eu estou lá, ele sai, você imagina que ele sai do Tennessee, ele pega um avião, ele paga o avião e vai para a Flórida. Chega na Flórida, a gente chega na madrugada, e aí ele passa o dia trabalhando, pintando casa, ele pega um voo à noite, chega de madrugada, 8 horas, 9 horas da manhã, a gente pega estrada e roda 2.000, 3.000 quilômetros de carro. E eu digo para ele assim, moço, não faz isso não. Ele, não, papai, nós estamos aqui. Ontem falei com ele. Quase todos os dias eu falo com ele. Não estou todos os dias do lado dele, mas quase todos os dias falo com ele. Ele é um amigo parceiro. Chego para alguns lugares, vamos comer no lugar tal. Não, deixa que eu abasteça. Aí ele, não, eu que vou abastecer. Porque o nosso relacionamento não está ligado ao que ele pode me dar. É porque eu gosto de estar perto dele. Desde adolescente. Eu tenho um amigo que é o amigo viajão. O amigo que viaja na maionese. Você sabe quem é ele? Ricardo Seidel.
hoje secretário de segurança, mas vereador dessa cidade. O Ricardo, desde adolescente, a gente botou um apelido nele. A gente nem sabia, mas quando a gente se converteu na igreja, um dia estava lavando a igreja que a gente era, e aí a gente jogou água nele, aí ele parecia lourinho, né? Aí ele parecia um pintozinho molhado. Aí a gente apelidou ele de Pintinho. A mãe dele foi embora para os Estados Unidos, então a casa da mãe dele, virou nossa casa. A gente ficava de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, na casa dele. E a casa dele era assim, ele botava a casa bem escura, e aí ele botava um monte de luz, não sei o quê. Aí ele era cheio de cerimônia para dormir. E ele sempre foi viajão. O Ricardo começou a fazer faculdade, ele abriu empresa, a gente apelidou a empresa dele, ele abriu uma empresa de telão na cidade, a gente apelidou que o primeiro evento dele foi um evento na cidade, deu um vento muito forte, caiu tudo, a gente apelidou a empresa dele de Caicai Telões. A gente ria. Ele sempre era viajão. Do nada, ele servia a igreja, no instituto, ele servia no resgate, ele ia lá cuidar, porque o pai dele morreu por causa das drogas, conhecido na cidade, uma confusão. Ele se converteu e disse, vou trabalhar nessa área. Do nada, o Ricardo chega e diz, vou ser vereador. Tu tá doido? Tu tá doido, Ricardo? Eu vou ser vereador da cidade. Lembra do amigo Maionese? A gente precisa viajar com ele na aspiração dele. Você tem esses amigos? Aqui na igreja? Senti as meninas, eu falo direto para algumas meninas. Pastor, minha filha pega aí, vai para a Europa. Tem condição hoje, trabalha, vai. Pega 5, 6 amigos, viaja na maionese, entra dentro de um voo aí. Vai para Recife, de Recife, vai para Portugal, temos igreja. E vai migrando aí um monte de lugar, não é, Esaú? Viaja, irmão, com eles, na maionese e na realidade também. Então, qual é esse amigo seu? Na célula tem esse amigo que é viajão. Viaja com ele, vai dar certo. Vamos lá. Quando o Ricardo chegou para vereador, sem dinheiro, vamos lá, vai dar certo. Dentro da gente, vai dar nada. Mas vai dar certo, vai sim, coloca teu nome, nós estamos aqui, vamos orar, vamos trabalhar para isso, vamos entregar santinho, vamos alguma coisa. Viaje com ele, nesse irmãozão aí, maionese. Alguém tem algum amigo assim? Ou não? Ou você é esse amigo? Alguém aqui? Tem vários? Aleluia. Então viaje com ele. Sabe, tem que ter fé. Alguns amigos têm que ter fé. Se a gente não tem, vamos ter. Se ele não tem, vamos ter com ele. Mas viaje com seu amigo. Sabe, eu sei que aqui tem, irmão. Eu vou ser um dia um grande empresário. O cara disse, rapaz, demora até para levantar é uma luta. Acredita, vai dar certo. Eu vou ser um grande empresário nessa cidade. O cara diz assim, rapaz, tu vai começar a vender o quê? Não, eu vou vender pelo menos chocolate. Vai dar certo, menino. Bombom. Eu conheço amigos que formaram vendendo chocolate. Construíram várias coisas vendendo bombom. Viagens missionárias. Então, se você tem um amigo assim, ou se você é esse amigo, viaje com ele. Vai dar certo. Algumas vezes dentro da gente diz, meu Deus, que viagem. Que viagem. Mas vai dar certo, vamos orar, vamos interceder por ele. Quarto amigo que eu quero falar aqui. Um amigo barulhento. Alguém tem esse amigo barulhento? O Kevin é esse, né? Quando sai, deixa um silêncio incrível.
Eu conheci um cara de Itajaí chamado Fábio Pipa. Não tem daqueles caras que você vai para uma escola, Isaú, e tu olha para ele sem saber, que parece que tu já conhece ele. Eu conheci esse cara. A gente quase reprova da escola do clamor, porque a gente brincava demais. E ele teve que ir embora antes, porque ele descobriu que a mulher estava grávida. Eu tenho outro amigo chamado Sagares. Eu fui para a escola em Belo Horizonte. Quando eu entrei no aeroporto, na rodoviária de Belo Horizonte, eu olhei para ele e falei, rapaz, esse cara parece nordestino, uma zoada dessa. E eu cheguei para ele, rapaz, tu tá indo para onde? E aí ele é de Penápolis, de São Paulo, eu acho, é Penápolis. Aí eu sou de Penápolis, e ele fala meio corococó, aquele, né, São Paulo meio do interior. E aí eu disse, tu vai para onde? Ele, eu tô indo para a escola do clamor. Aí eu falei, nós também, mais ou menos uns 15 pessoas daqui, nós estamos indo para lá também. Cara, que massa, pô, nós vamos para o mesmo lugar. E aí a gente se tornou amigo ali e ficou conversando. A gente foi dormir no mesmo quarto, aparecia o Carandiru, o quarto. Também quase de tanta zoada. Um dia chegou uma mulher chamada Melissa, americana, lá nessa escola. E ele chegou, olhou, e aí lá era proibido se relacionar. E aí eu cheguei um dia, 2 dias antes de acabar a escola. Eu fui para o banheiro na madrugada com ele, mais ou menos uns 5 peão. E eu falei assim, Sagares, tu vai deixar essa mulher embora para Ohio e não vai noivar com ela? Aí ele disse, Ô Maranhão, será que ela me quer mesmo? Eu falei, se ela não te quer, eu quero. Irmãos, olha como é que é as coisas da vida. No dia de ir embora, formatura, todo mundo chorando. Todo mundo indo embora, aquele negócio de escola. A gente vai para a rodoviária. Quem é a pessoa que a gente encontra na rodoviária indo embora no mesmo dia? Sagares. Nos tornamos amigos. Ele se tornou missionário em Maués, no Amazonas. Sabe com quem que ele casou? Com a Melissa. Tem, se eu não me engano, 5 filhos. Perdeu um, afogado. Casou com uma missionária chamada Melissa, que é americana lá do banheiro, que eu apertei ele no banheiro. Ele casou. Ele é um cara que, aonde ele chega, ele faz barulho. Eu acho que eu sou assim também. A minha esposa diz, meu Deus do céu, vamos embora, cara. Aí eu, não, vou contar só mais uma história. Então, tenha esse amigo. Aquele amigo que quando sai, ele deixa um silêncio terrível no lugar. Sabe, isso é precioso. Eu converso com ele hoje, falo com ele direto. Ele morou no Amazonas, em Maué, foi missionário. Hoje ele mora em Ohio, pastoreia uma igreja de mais de 70 anos. A maioria da igreja são idosos que fundaram a igreja. E hoje ele é pastor do pastor da igreja. Imagina, irmão. E é um cara extremamente zeloso pela presença de Deus. E um dia, para terminar a beleza da cristocidência, eu estava indo malhar, 8 horas da manhã, recebo uma ligação no sábado pela manhã, né? Senão vai dizer, o pastor não trabalha não. E eu estava indo para a academia, o meu telefone toca, Aleph Mendes, lá de Ohio. E ele liga e eu falo, Aleph? Aí ele, e aí, negão? Quem conhece o pastor Aleph sabe que ele é cheio de resenha. E ele, e aí, Joânio? Não sei o que, te liguei aqui agora, só para dizer que estava com saudade. Irmãos, quando ele vira o celular, quem é que está do lado dele? Sagares Martins, lá de Ohio. Eu falei, eu conheço essa peça aí, cara. Amigos
que a vida vai nos dando, e nós precisamos zelar e honrar essas alianças. Nós precisamos ser homens e mulheres de aliança. Sabe, pessoas aqui que talvez a gente não vê há 10 anos, 15 anos, mas quando a gente chega no lugar, parece que as coisas começam a conversar, e outra pessoa daqui da igreja, que se chama Frederico Fredson. Aonde chega faz barulho. É o caba mais exagerado que eu já vi em Imperatriz do Maranhão para comida. Fred, só um peixe, ok? Ele, não, pede logo uns 3. Tu vai pagar. Eu pago. Ei, pastor Joane, ele fala assim, ei, pastor Joane, tu lembra que nós não tínhamos 25 centavos para comprar uma coca? Amigo barulhento. É importante na nossa vida, irmão. Pastor Aleph e o pastor Nonato nos separavam nas reuniões. Um dia estávamos numa reunião aqui na sede. Pastor Nonato, todo mundo sério, falando sobre intercessão. O Aleph para no meio da oração e diz, pastor, tem algo para falar aqui. O pastor Nonato olha para ele, pois diz, menino. O pastor Nonato achava que era uma revelação. Ele disse, se as mãos de Deus estão na mundial, os pés de Jesus estão na nova aliança. Pastor Nonato, vigia, menino. Menino, tu tá de molecagem nessa hora. Amigo barulhento. Alguém aqui tem esses amigos? Preserva essa amizade. Vai passar anos, vai passar meses. E essa amizade precisa de lealdade. Alguém tem um amigo banqueiro aqui? Alguém tem um amigo banqueiro? Você chega para ele e diz, bora lanchar! Aí ele diz, não, eu não tenho dinheiro hoje. Não, moço, eu pago. Tu paga sim, mas tu vai me pagar. Eu lembro da Johanna, mas a minha esposa, de uma história da Johanna, filha do pastor Nonato, no início da igreja, bem pequenininha. Alguém chegou para ela e disse, mulher, tu tem bem R$5 para me comprar um lanche? Aí ela disse assim, o jeito dela, eu estou te dando ou te emprestando? Porque se eu te der, eu não vou te cobrar. Mas se eu te emprestar, tu vai ter que me pagar. Aí eu olhei para ela, mas a Carol, menina desaforada. Ela é filha do pastor Raimundo Nonato. Não tem filtro. Que amigo é esse, irmão? Tem aquele amigo banqueiro, sabe? Que sempre ajuda você na hora mais difícil. Eu tenho um amigo aqui em Imperatriz. Quando eu conheci minha esposa, a minha esposa aqui, eu estava desempregado. E eu falei, rapaz, eu estou gostando de uma menina. O nome dele é Anderson. Eu estou gostando de uma menina. E ela mora, a família dela mora lá no Amarante. E ele disse, rapaz, o meu pai também mora no Amarante. Tu quer surpreender ela? Aí eu falei, quero. Como? Nós vamos lá. Nós vamos lá. E aí eu disse assim, bolso, nós vamos chegar na casa do... Não, tu não vai dormir na casa dela, tu vai dormir na casa do meu pai e vai ser de boa. Aí eu, pô, embora. Aí ele disse, mas tem uma coisa, nós temos que comprar um presente. Aí eu, agora tu terminou de lascar. Não tem dinheiro. Como é que vai? Aí, deixa comigo. A primeira loja de criança, uma das primeiras lojas de criança, eu acho que é a mais cara da cidade, se chamava Que Doçura, no Timbira Shop. Ele passou lá e comprou um urso. Vamos lá, eu estou te dando esse urso, tu vai dar para ela. Aí eu, assim acostuma mal. E fomos. Hoje eu estou casado, para a glória de Deus. No início da caminhada, qual é o restaurante mais chique da cidade? Era antigamente, né? Era, como é que é o nome lá?
Nagasaki. E ele gostava de comer no Nagasaki. E eu ficava só ali, né? Eu ia de vez em quando com ele, e ele, né, o banqueiro, abençoava. Aí ele disse, primeiro dia dos namorados, meu e da Carol. E eu falei, tu vai pra onde? Eu falei, eu? Bem no Big Burger. Pede um X-tudo de R$ 2,99 com um copo de suco. Ele disse, não, peraí. Pega o cartão de crédito da minha mãe. E vai. Esse cartão fica comigo. Vai. E leva ela lá no Nagasaki. Ô, irmão. Que maravilha. O generoso está disposto a ajudar. Não só, eu vou orar contigo. Uma verdadeira amizade, ela não se compra, irmão. Provérbios 19:4 diz assim, as riquezas atraem muitos amigos. As riquezas atraem muitos amigos, mas até o pobre perde o seu amigo. Ou o abandona. Eu não estou falando de dinheiro aqui, não. Eu não estou falando de que você tem que ter interesse, ou não, mas sabe, é a alegria, a generosidade nos faz fazer isso. Hoje, eu digo isso, eu orava quando essas histórias que eu estou contando são histórias de 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. E sabe qual é a graça? Eu vejo o pastor Nonato fazendo isso, eu fazendo isso, outras pessoas dizendo, pastor, eu quero conhecer isso. Vai lá, meu filho. Pastor, eu quero esse evento. Vem, pode ir. Sabe? Pastor, o contramão eu estou querendo participar, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei, irmão, que tem gente que chega aqui e chora e diz que não pode participar da conferência criativa, mas amanhã ele está em outra conferência, muito mais caro, 300 conto. O caso é as prioridades. Mas tenha esse amigo. Diga, eu vou ter esses amigos. Diga, eu vou ser esse amigo. Porque se você for esse amigo, é sinal que você está prosperando, meu querido. Eu falo para os rapazes aqui, saiu para o lugar, está conversando, gostando daquela menina. Você aparece, menino. Não, deixa que eu que vou pagar aqui. Aí eu vejo uma luta, menino. Parece que tem um negócio amarrado no bolso. O espírito de Caio Castro vai embora da Nova Aliança. Vamos dividir a compra. Seja um amigo, irmão. Tenha esses amigos. A vida é difícil, a vida é ruim, solitário. Eu falei isso semana passada, as pessoas nos olham algumas vezes, ou olham alguém que tem muito seguidor, ou alguém que é pastor. Ele é um homem de muitos amigos. Não. Eu disse isso semana passada. Nós somos homens que conhecemos muita gente, mas temos poucos amigos. Diga assim, eu conheço muita gente, mas tenho poucos amigos. Seja generoso, mas não por interesse. Seja um facilitador. Nós ouvimos a nossa geração, a geração que mais fala sobre empatia, né? Essa palavra é até bonita. Falta-nos empatia. Mas quantos de nós fazemos as coisas por interesse? Quantos de nós? Eu vou me aproximar da pessoa tal, porque a pessoa tal vai ser um trampolim para isso, para a minha vida. Abandone esse sentimento, irmão.
Abandone. Eu vou me aproximar do fulano, porque quando eu chegar perto do fulano, eu vou ter o que eu quero, e quando eu ter o que eu quero, eu vou rejeitar ele, e eu vou cumprir o meu propósito. Isso é obra do diabo. Seja generoso, mas não por interesse. Quem tem aqui um amigo popular? Alguém tem um amigo popular aqui? Que para falar com ele tem que marcar uma agenda. Marca aí na minha agenda, terça-feira eu falo contigo. Alguém tem esse amigo? O cara chega no lugar e ele parece que ele toma atenção, né? Um amigo popularzão. Aí o cara fala, quero falar contigo. Aí ele diz assim, vou olhar na minha agenda. A agenda dele não tem nada, irmão. Você tem que entrar na lista de espera para falar com ele. Ele parece um candidato, ele não é ninguém, mas ele parece que é o candidatozão ali. Esse amigo é quem na cela, Daniel? É tu que é o popular, é? É a síndrome do vereador, né? Quando eu trabalhava diretamente na Câmara, aí chegavam uns caras que eles eram de bairros. Aí ele dizia assim, rapaz, eu sou um homem muito conhecido no meu bairro. E eu tenho certeza que se eu botar meu nome aí, pelo menos 1.500 votos eu tenho. Aí a gente até brincava e dizia, compra o terno que está eleito. Pode comprar, irmão, o terno, está eleito. A gente ria. Por quê? Porque a galera se encanta. Ele acha que pelo fato de ele conhecer muita gente, ele tem muitos amigos. E na hora do vamos ver, ó. O amigo popular é aquele amigo que está sempre cercado de gente, mas às vezes solitário. Mas às vezes superficial. A Bíblia diz, Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos podem chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Alguém sabe o que é um crediário aqui? Alguém sabe o que é crediário aqui? Essa geração nova? Sabe? Quem é um crediário? Aquele cara que vende roupa, vende rede para minha mãe, numa moto, vende capa de cama. E ele bota lá, aí ele chega na tua casa e diz, pode ficar aqui, moço. Fica com essa bolsa. Ela é R$ 150. E tu me paga do jeito que tu quiser. Alguém tem esses amigos? Eu já ouvi, tá? Moço, não tem não. Não, cara, vai lá, pega. Você pega emprestado e paga em suaves prestações de 300 meses. Você pega algo, então, seja um amigo crediário na vida de alguém, irmãos. A igreja é um lugar para isso. Um dia alguém chegou para mim e disse, pastor, fulano de tal, há muito tempo atrás essa história, fulano de tal só tem aquela roupa. Fulano de tal só tem aquela roupa. E eu disse para ele assim, e você fez o que para ajudar ele? Vamos lá, junta a célula. Cada um dá uma coisa. Cada um dá um sapato. Cada um dá uma blusa. Cada um dá uma calça jeans. Cada um dá uma coisa. É um estilo de viver de uma igreja. Muitas vezes, saudade da igreja de Atos. Não vai voltar, viu? Mas nós precisamos transformar os nossos pequenos grupos em uma igreja de Atos. Compartilhando, dando, sendo generoso, repartindo.
Eu não estou falando aqui de amigos que têm dívidas emocionais aqui. Eu sei, irmãos, que hoje em dia tem amizades que é na manipulação, amizades que é debaixo da pressão. Ah, eu não vou falar com ele não, porque ele não falou comigo. Ah, eu não vou fazer isso não, porque eu passei por ele, ele nem me viu. Não, irmão, não estou falando disso não. Estou falando de amizade verdadeira. Estou falando de amigos que você seja você mesmo. Que você não precisa usar uma máscara. Ah, fulano de tal, quando está com fulano, é uma pessoa. Não, eu estou falando de uma amizade genuína. Jesus, ele não exige, irmão, nada. Ele chega para os discípulos e diz: eu não vou mais chamar vocês de servos, mas agora de amigos. Nós temos um grupo na Aliança Jovem. Eu estou para botar ele de procura-se emprego. Porque lá tem os amigos lista. Diga, amigo lista. Antigamente, bem antigamente, existia uma agenda telefônica. Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Quem tinha telefone em casa aqui? Ah, irmão. Telefone em casa era maravilhoso. Minha mãe botou telefone em casa. Meu irmão ficava pendurado no telefone, ligava para a hora do amor, né, na rádio. Aí eu quero a música tal. Aí botava no telefone lá. Aí o cara, essa noite, Love Time, né? Essa noite, essa música vai para fulano de tal. De João Vânio para fulano de tal. E o telefone comendo. A primeira agenda que veio, minha mãe falou: eu vou arrancar esse telefone daqui de casa, vocês vão me matando. O meu primo ligou para o Criança Esperança e doou a doação maior. Menino do coração bom. Ligue agora. E ele foi lá e ligou para o Criança Esperança. Achava que estava falando com o Didi. E aí, Psite? Amigo lista, irmão. Alguém que eu diga assim, e aí? Alguém tem a lista do fulano de tal? O número, eu tenho, pastor. Decorado. Alguém assim aqui? Alguém assim aqui? Eu sei que hoje tem os contatos, a gente viu os contatos. Mas antigamente, tinha os telefones. Tinha o Flávio e o Fábio, que são gêmeos. Eles trabalhavam em 2 operadoras de telefone aqui na cidade. E antigamente tinha o 8113. Quem tinha o 8113 era só a galera especial e tal. E eles trabalhavam na TIM. Aí eu ligava pro Flávio. Flávio, cara, eu preciso falar com a Carol. E outra coisa que eles tinham era a lista, sabe? Eles falavam assim, vou ligar pra Carol. Ele pegava o telefone dele, ligava para mim, e de mim ele ligava para a Carol. Aí ele desligava o telefone dele, eu ficava conversando com a Carol horas e horas, namorando pelo telefone. E pensa nos cabos bons, era o Flávio e o Fábio. Flávio, qual é o número do fulano do pastor tal? 81, decorado ele tinha na cabeça. Até hoje, se perguntar, se tu ligar para ele está fazendo medicina, já está trabalhando aqui no Socorrão. Se tu ligar para ele, esse horário aqui, Flávio, me dá o telefone do fulano de tal. Ele dá o telefone na cabeça. A nossa geração não consegue decorar o teu, me diz o teu número bem rápido. Porque a gente só clica direto, né? Então tenha esse amigo, irmão. Esse amigo lista telefônica. Rapaz, tu tem um número do fulano de tal. Eu acho que tem algumas pessoas que acham que eu sou uma lista telefônica. Alguém me manda mensagem 11 horas da noite, eu fico com medo. Pastor, boa noite. Aí eu, boa noite. Ele, você tem um contato do pastor tal? Aí eu, pã, mano. Aí ele, obrigado, pastor. Décimo estilo de amigo que eu quero falar aqui. 9. O amigo motorista. Tem alguém aqui, o amigo motorista?
O nosso pastor tem uma frase que carona de crente, bota aí, carona de crente, diga, carona de crente é desviar caminho. Diga, carona de crente. Diga, carona de crente é desviar caminho. Eu chego aqui na porta da igreja, aí eu pergunto, alguém chega e diz, pastor, eu preciso voltar para casa, não tem nenhum Uber que vai esse horário, atrasou, demorou, não tem como eu voltar. Aí eu chego, olho para alguém e digo, Daniel, vem aqui, Daniel. Aí o Daniel vem, aí eu falo, Daniel, tem como levar, porque eu já tenho um compromisso daqui, eu vou buscar meu filho e tal. Aí o Daniel diz, pastor, eu posso até deixar, mas eu estou indo para esse rumo aqui. E ele mora para o outro rumo. Quantas pessoas aqui oraram para ter um carro, irmão? Hoje tem um carro. E na hora que ele vê alguém pedindo carona, ele... Um dia, quem lembra do Matias aqui? O Matias, um dia, o pastor Nato chegou para ele e disse, meu filho, vá deixar ele para comprar uma comida, uma panelada aqui no calçadão, aqui no Socorrão. E eu peguei, e meu carro era novo. E aí eu falei, não, Matias, tu vai andando, porque ele estava todo molhado. E aí eu falei, tu vai andando que eu chego lá no Socorrão e te dou a panelada. Ele olhou para mim e disse, tá com medo de sujar o carro, pastor? Cachorro. Minha esposa ela sempre diz sim para carona. Porque ela disse que quando ela chegou na igreja, um dia pediu carona, alguém disse que não podia dar carona e a pessoa tinha carro. Quantos de nós oramos por uma moto? Hoje temos uma moto. Temos um carro. Temos uma bicicleta. E quando a gente fala de carona, pastor, é muito longe. A casa do fulano de tal é longe. Ainda bem que alguns hoje a gente tem um Uber, né? Cara, eu não posso te dar carona, mas eu posso chamar um Uber para você. Um amigo motorista. Tenha carros, piloto de fuga. Tenha esse amigo, ou seja, esse amigo. Eu sei que existem milhares de outros tipos de amigos. Mas eu compartilhei alguns desses aqui para falar conosco. Que Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Que Jesus quer nos levantar como esses amigos. E ninguém tem um maior amor do que Ele, que dar a vida pelos seus amigos. Eu falei 9 e eu sei que tem outras características aqui. Mas eu tenho desafiado vocês nesses dias a se relacionarem genuinamente. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não tem aquele ditado assim, me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Deveria ter. Mas a gente pode pegar esse, que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tenho desafiado vocês. E eu comecei falando do Theo, e eu sei quão difícil estava a cabeça dele terça-feira. Por quê? Porque ele tem um filho de 1 ano e pouco, ele tem uma esposa que mora só, que não dirige. E ele não tem ninguém nessa cidade, a não ser a igreja. Os amigos. A minha pergunta também é, qual o tipo de amigos você é? Será que alguém pode te ligar e você está pronto? Ou nós vamos dar o migué? A desculpa.
Deus quer nos levantar como os seus verdadeiros amigos e amigos de amigos. Tem pessoas que, se eu ligar para eles, provavelmente eles não vão atender. Ou vice-versa. Todo mundo tem um telefone aqui? Quantos de nós? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, passei o dia pensando no senhor. E eu até pensei em chamar o senhor para almoçar. E eu falei: não, o pastor é um homem que tem muitos compromissos. Aí eu disse assim: poderia ter sido usado por Deus, que o pastor estava em casa, eu e a mulher, não tinha uns filhos olhando. Onde é que nós vamos almoçar hoje? Poderia ter ouvido Deus, né? Poderia ter obedecido. Se não há pecado, irmão, vai e faça. Eu poderia fazer algo hoje para o meu amigo. Eu poderia mandar uma mensagem hoje. Eu não estou falando aqui de dependência emocional, eu não estou falando aqui de que o teu líder é teu pai, aqui a gente não anda, não embarca nessa viagem, ok? Aqui não tem, eu falo de que discipulado não é terapia. Se você precisa de terapia, vai no psicólogo. Vai no terapeuta. Eu estou falando de verdadeiros amigos. Fique em pé.